Bom, como aplicação de produto escalar ou produto interno, a gente vai trabalhar agora com a projeção de um vetor sobre o outro. Tá? Bom, qual que é a ideia aqui? A gente tem aqui, digamos, o vetor U, e aqui um vetor V, então eu preciso ver qual é a projeção desse aqui sobre V, tá? Como que a gente faz isso? A gente trabalha aqui com a projeção ortogonal, né? Aqui vai gerar um vetor aqui, geometricamente aqui, esse vetor é o que a gente chama de projeção do vetor U sobre o vetor V. Então vamos ver como que a gente constrói esses vetores. Bom, só voltar aqui para a minha cor original. Então, para a gente começar a entender esse conceito, a gente vai considerar aqui dois vetores não nulos, né? O e V, vetores não nulos, então diferente do vetor nulo. Então, como eu vou calcular a projeção de U sobre V, então eu vou decompor o meu vetor U como uma soma de dois vetores, digamos aqui um 1 mais o 2, onde esse vetor aqui, o 1, ele é paralelo ao vetor V, vetor aqui 1, e o 2 ele seja ortogonal aqui ao vetor V. Ok? Então, vou considerar dois vetores com essas características, né? Lembrando que um é paralelo a V e o 2 ortogonal. Ótimo. Então, bom, como o 1 ele é paralelo a V, né? Ou seja, esse vetor 1, como a nossa figura aqui apresenta, né, aqui acima, ele vai ser a projeção aqui, né, do vetor U sobre o vetor V. Né? No fundo, se eu for fazer aqui o desenho novamente, então eu tenho aqui, digamos, ó, aqui o vetor V, né? O vetor U, e aqui eu estou considerando o vetor ortogonal a V, que esse aqui, digamos, o 2 vai ser múltiplo, eu vou chamar ele de ou W. Então, de forma que o W é ortogonal ao vetor V. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é decompor o U como a soma desses dois vetores aqui, né? Lembrando que aqui eles são ortogonais. Então, o W ele vai ser essa soma aqui, né? Ó, 1, aqui é o 1, e este aqui é o 2. Então, geometricamente, é isso que a gente está fazendo, e esse vetor 1 que vai ser a projeção ortogonal. Tá? Então, vamos ver como calcular essa projeção ortogonal, né, do vetor U sobre o vetor V. Tá? Bom, então só voltando aqui, como o 1 ele é paralelo ao vetor V, então ele é múltiplo de V. Então, como 1 ele é paralelo a V, então o 1 ele é um alfa V, né? Lembrando que alfa é um escalar.
Joia. Então, vou pegar aqui, ó, e substituir nessa igualdade aqui, ó, u igual a 1 menos o 2, né? Então, ó, a gente tem que o u, ele é alfa v mais o 2. Ou ainda, né? Eu posso escrever que o 2, ele é o u menos alfa v, tá? Bom, o que a gente sabe? Que o 2, ele é ortogonal a v. Está aqui em cima a informação, né? O 2 é ortogonal a v. Então, desde que o 2 ele é ortogonal a v, isso implica que o produto escalar de u2 com v dá o vetor nulo. Ou, perdão, o vetor nulo não, dá zero, né? E o produto escalar dá zero, né? Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou substituir quem é o 2. Daí, o que acontece? O 0 igual a o 2, bom, mas o 2 é o alfa v, perdão, é o u, aqui, ó, é o u menos alfa v. O 2, ele é o u menos alfa v. Faço o produto escalar aqui com o vetor v, né? Tá dando zero. Então, vou usar aqui as propriedades de produto escalar. Lembra que ela é distributiva, né? Então, multiplicar este por este. E então, fazer o produto escalar de u com v menos o produto escalar de alfa v com v. Então, vai ficar o produto escalar com v menos alfa v produto escalar com v. Ou só reescrevendo, isso aqui é o produto escalar com v, né, desses vetores, menos alfa norma de v ao quadrado. Né? Produto escalar de v com v dá a norma de v ao quadrado. Ou seja, o que vai acontecer? Eu tenho que ter que essa expressão aqui do lado direito, ela é igual a zero. Então, o produto escalar de u com v é igual a alfa norma de v ao quadrado. Eu só vou reescrever aqui que alfa norma de v ao quadrado. Posso usar duas barrinhas ou uma só, né? O livro ele acaba usando uma só. Eu costumo colocar duas para diferenciar do módulo. Isso aqui é a mesma coisa que o produto escalar de u com v. Daqui eu tiro, como o v é não nulo, né? Tirando o vetor nulo. Então, o alfa, ele é o produto escalar de u com v sobre a norma de v ao quadrado. Bom, só lembrando, então, que quem é a projeção de u sobre v? Isso aqui é o vetor u1. Aqui, só voltando aqui acima, né? É essa projeção. E ele é, cadê o 1? Ele é alfa v. Mas a gente acabou de determinar que tem que ser alfa. Né? Então, vou voltar aqui, substituir. Isso aqui, então, ele é alfa v. Bom, acabei de calcular quem é o alfa. Então, o alfa é u escalar v sobre norma de v ao quadrado. Então, isso aqui resulta no número que multiplica esse escalar que multiplica o vetor v. Então,
Portanto, né, a projeção, só para concluir aqui embaixo, a projeção de um vetor sobre o outro, né, a projeção do vetor U sobre o vetor V, ele é dado pelo produto escalar de U com V sobre a norma de V aqui ao quadrado na direção, que multiplica o vetor V. Então, esse aqui é a projeção de um vetor sobre o outro. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, primeiro só do cálculo, depois a gente vai ver uma aplicação disso aqui. Né? Aqui um exemplo só para a gente calcular. Né? Então, ó, determinar a projeção ortogonal, ou simplesmente a projeção de o vetor de coordenadas 2, 3 e 4 sobre V de coordenadas 1, menos 1 e 0. Então, é simplesmente aplicar essa formulinha aqui, né? Essa formulinha da projeção ortogonal. Então, vamos lá. Bom, o que a gente precisa calcular? Né? Então, aqui é a solução. Então, primeiro eu preciso calcular o produto escalar, o escalar V. Então, isso aqui, lembrando, são as coordenadas aqui que eu coloco do vetor U. Aqui as coordenadas do vetor V. Faço produto componente a componente, então vai ficar 2 vezes 1 dá 2. Mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 4 vezes 0 dá 0. Isso aqui dá menos 1. Né? Agora, a gente precisa calcular a norma de V ao quadrado, né? Bom, norma de V ao quadrado isso aqui é a mesma coisa que V escalar V, ou eu posso calcular a norma aqui e elevar ao quadrado. Né? Então, bom, isso aqui é 1 menos 1 e 0, produto escalar com 1 menos 1 e 0, isso aqui dá o quê? 1 vezes 1 dá 1, mais menos 1 vezes menos 1 também dá 1, mais 0 vezes 0 dá 0, isso aqui dá 2. Né? Portanto, então, observa aqui algo bem simples de fazer. A projeção do vetor U sobre o vetor V. Isso aqui é igual a quê? Bom, produto escalar, U vezes V. Né? Vou estar usando essa formulinha aqui. Então, é menos 1 sobre 2, que multiplica o vetor U. 1 menos 1 e 0, ou seja, é esse vetor aqui, ó, menos meio, meio e 0. Esse é o vetor projeção do vetor U sobre o vetor V. Okay? Então, observa assim que é algo bem tranquilo, não é difícil não. Vamos ver mais um exemplo agora, que a gente vai usar isso, né, sem simplesmente só calcular a projeção. Tá? A gente vai ter uma ideia geométrica. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo. Dados os pontos A de coordenadas menos 1, menos 1 e 2, B de coordenadas 2, 1 e 1,
e C de coordenadas M, menos 5 e 3. Determinar dois pontos. Então, o primeiro item é o valor de M, que é o item A, o valor de M para que o triângulo ABC seja retângulo em A. Essa é a primeira que a gente tem que determinar. Então, o valor de M para que esse triângulo seja retângulo em A. E o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Vértice A. Bom, isso aqui é bom a gente fazer uma figura, né? Só para a gente ter ideia geométrica do que está acontecendo. Mas, então ele tem aqui a solução do item A primeiro, né? Então a gente tem aqui um triângulo ABC, tá? A gente tem, vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente escrever. Então, aqui eu tenho, bom, não é aleatório, né? Eu até fiz aqui 90, mas então aqui é o ponto A, né? Aqui o ponto B, aqui o ponto C. Então, a ideia é que determinar o valor de M de forma que esse triângulo seja retângulo aqui no vértice A, tá? Bom, se a gente for olhar em função de vetores, o que acontece? Os vetores aqui, ó, AB, ou BA e AC, eles devem ser ortogonais. Lembra, né, que se eu estou com vetores não nulos, né, só lembrar aqui, ó, se U e V são vetores aqui não nulos, então o escalar V igual a zero, se e somente C, o ângulo aqui, θ, o ângulo entre U e V, é 90 graus, né? Π sobre 2. Ok? Bom, então a gente vai usar isso. Tá? Então, primeiro a gente precisa determinar as coordenadas do vetor AB, do vetor AC, né? O U, digamos, vai ser o AB, o V o AC, e encontrar o valor de M para o produto escalar dê zero. Então, lembrando, o vetor AB são as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto B, 2, 1 e 1. As coordenadas do ponto A, menos 1 e 2. Né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Aqui, ó. Menos 1 e 2. Então, observe que eu não coloquei nem coordenadas nesses pontos, tá? Só para a gente ter uma ideia geométrica do que está acontecendo. Então, vai ficar 2 menos 1, ou seja, 2 mais 1 dá 3. 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1 dá 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, essas são as coordenadas do vetor AB e do vetor AC. São as coordenadas do ponto C menos do ponto A. As coordenadas do ponto C é M, menos 5 e 3, menos as coordenadas do ponto A, menos 1 e 2. Isso que dá M mais 1. Né? Então, vai ficar, ó, M menos 1, M mais 1, menos 5
menos 1, então vai ficar menos 5 mais 1, fica menos 4. E a terceira coordenada, 3 menos 2, fica 1. Ok? Bom, então, de novo, né, para que o ângulo entre esses vetores seja π sobre 2, ou seja, o vetor AB seja ortogonal ao vetor AC, o produto escalar tem que dar 0. Então, vou fazer o produto escalar deles, né? Então, daí, AB ele vai ser ortogonal ao AC, C somente C, produto escalar deles, o vetor AC, for 0. Então, vamos usar e fazer essa continha. Sim. Bom, 0 igual. Vou colocar as coordenadas do vetor AB, que são 3, 2 e menos 1. Produto escalar as coordenadas do vetor AC, que é M mais 1, menos 4 e 1. Vou fazer esse produto escalar. Bom, então vai ficar o que? 3M mais 1, 3 vezes M mais 1, menos 8, né, que é 3M mais 1, 2 vezes menos 4, menos 8, mais menos 1 vezes 1, menos 1. Ou seja, isso que dá 3M mais 3 menos 9. Isso aqui é a mesma coisa que 3M menos 6. Ou seja, 3M menos 6 igual a 0. Isso implica que 3M igual a 6. Isso implica que o M igual a 2. Né? 6 dividido por 3 dá 2. Esse é o valor do M. Bom, resolvemos encontrando então, o valor de M. Portanto, né, concluir, o triângulo ABC é retângulo em A se M for igual a 2. Bom, então o item A é o quê? Vamos ver aqui o item B. O ponto H é da altura relativa ao vértice A. Vou fazer aqui de novo o desenho. Então, de novo, ó. Bom, para esse valor de M igual a 2, a gente já sabe que ele é retângulo aqui em A, tá? Aqui o A, né? Aqui o B, aqui o C. Os vértices desse triângulo. E aí, lembrando, né? O valor é M igual a 2. Então, o que a gente precisa? Bom, quem que é a altura relativa? Vamos só olhar aqui de novo. Altura relativa ao vértice A. Bom, quem é a altura aqui? O vértice A, a altura relativa é o pé da perpendicular aqui, ó. Esse aqui é a altura relativa. Como que eu encontro esse ponto H, né? Porque eu tenho que encontrar o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Como que eu encontro esse ponto H? Esse ponto H, na verdade, ele pode ser obtido como o ponto B trasladado pelo vetor BH. Deixa eu até fazer de cor diferente aqui, ó. Vetor BH. Então eu pego o ponto B e traslado por esse vetor aqui, ó. Então H, ele é o ponto B, mais a translação do vetor BH. Bom, só que se a gente for olhar quem que é o vetor BH, ele é exatamente a projeção do vetor BA sobre o BC. Né? Vou colocar aqui, ó.
Vou colocar aqui, note que o vetor BH ele é igual à projeção ou projeção ortogonal do vetor BA sobre o vetor BC. Então, com isso, a gente vai conseguir encontrar as coordenadas do ponto H. Então, a gente precisaria dessa interpretação geométrica aqui, né? Então, a gente precisa saber o que é exatamente a projeção do vetor sobre o outro, né? Projeção ortogonal aqui. Bom, a gente calculou o AB e calculou o AC. O BA é menos AB, né? Quem é o vetor BA? O vetor BA ele é igual a menos o vetor AB. Então, não vou calcular de novo. Isso aqui é menos. Vamos ver as coordenadas do AB. AB. 3, 2 e menos 1, né? O AB é 3, 2 e menos 1. Então, vai ficar 3, 2 e menos 1. Menos isso aqui é menos 3, menos 2 e 1. O vetor BC, vou colocar as coordenadas do ponto C menos do ponto B. Isso aqui é igual. Lembrando que aqui eu já estou usando o fato do A ser retângulo, né? Ou seja, o M é igual a 2. As coordenadas do ponto C. Cadê? M menos 5 e 3, mas o M é 2, né? Então, 2 menos 5 e 3. Aqui. 2 menos 5 e 3, menos as coordenadas do ponto B. Vou deixar o ponto B aqui. 2, 1 e 1. Então, vamos calcular esse vetor. Isso que dá o quê? 2 menos 2 dá 0. Menos 5 menos 1 menos 6. 3 menos 1, 2. Certo? Então, 2 menos 2 dá 0. Menos 5 menos 1 menos 6. 3 menos 1 dá 2, né? Então, só lembrando, então, como que a gente calcula a projeção do vetor U sobre o vetor V é produto escalar de U com V sobre a norma de EV ao quadrado. Aqui é o múltiplo do vetor V. Então, bom, quem é o U, quem é o V? Né? Nesse caso, o U é o BA e o V é o BC. Então, vamos calcular. Bom, BA escalar BC. A gente precisa calcular esse produto escalar. Vou colocar as coordenadas aqui. BA menos 3, menos 2 e 1. Produto escalar aqui, o BC, 0, menos 6 e 2. Isso aqui dá o quê? Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes menos 6 dá 12, então mais 12. 1 vezes 2 dá 2, né? Então mais 2. Ou seja, isso aqui dá 14. A norma de BC ao quadrado. Então, BC escalar BC, isso aqui é 0, menos 6, 2. Produto escalar 0, menos 6 e 2. Esqueci de colocar, mas é produto escalar de BC por ele mesmo. Então, vai dar 0 ao quadrado, que dá 0. Mais 6 vezes 6, 36. Mais 2 vezes 2, 4. Isso aqui dá 40. Né? Então, vamos colocar aqui quem é
o vetor BH, né? Portanto, o vetor BH aqui, ele é a projeção do vetor BA sobre BC, o vetor aqui é BC, que é igual ao produto escalar, né? BA-BC, que dá 14, sobre a norma do BC ao quadrado, 40, na direção do vetor BC, que é o vetor BC, em cima 0, menos 6 e 2. Bom, vamos só simplificar isso aqui, né? A primeira coordenada continua dando 0. A segunda vai ficar menos 14 sobre 40, a gente pode simplificar por 2, né? Vai ficar 7 sobre 20 e depois você tem 6. Então, vocês concordam comigo que isso aqui vai dar 21 sobre 10. Ó, simplifiquei um 2 daqui com 2 daqui, então ficou 7 sobre 20. Simplifiquei um 2 do 6 com 2 daqui, então ficou sobre 10. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Tá? E o outro vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar 7 sobre 20, mas aqui eu tenho 2 multiplicando, então é 7 sobre 10. Esse é o vetor BH. Tá? Então, ó, aqui, agora para encontrar o ponto H, basta a gente transladar o ponto B pelo vetor BH. Né? Assim, o ponto H, ele é o ponto B transladado pelo vetor BH. Ponto B, estava usando ele aqui, né? Aqui em cima está as coordenadas do ponto B. É 2, 1 e 1. Mais as coordenadas do vetor BH, que a gente acabou de calcular aqui, né? 0, menos 21 sobre 10, 7 sobre 10. Vamos somar isso, né? Então, isso aqui é igual, fica 2, 1 menos 21 sobre 10, e aqui 1 mais 7 sobre 10, 2, vou tirar aqui o mínimo, né, 10, vai ficar o que? 10 menos 21, e aqui 10 mais 7 sobre 10, né? Ou seja, né, o H, as coordenadas do ponto H é 2 menos 9 sobre 10 e 17 sobre 10. Perdão, aqui não é, fiz errado, né? Não é 9 não, aqui é 11, né? Eu estava pensando 11 e coloquei 9. Menos 11, opa. Travou aqui um pouquinho, mas aqui é menos 11, né, sobre 10, tá? Bom, assim que deu certo, né? Menos 11 sobre 10 e qual que é a outra? 17 sobre 10, né? Certinho. Então, essas são as coordenadas do ponto H, né? Esse ponto que ele é dado pela o pé da perpendicular relativo ao vértice A desse triângulo retângulo. Então, claro, sempre que é o pé da altura relativa a um ângulo, ele vai ter que ser perpendicular, a gente trabalha com a projeção ortogonal. A gente pode calcular também os pés das demais perpendiculares, tá? Então, só para finalizar aqui,
né? Aqui a gente termina a parte de produto escalar, né? Só lembrando aqui, então, ó, produto escalar, a gente viu calcular de duas formas, né? Então, se eu tenho as coordenadas do vetor, né? x1, y1, z1, e o v de coordenadas x2, y2, z2, o produto escalar U por v é o produto componente a componente e somam, né? x1, x2, y1, y2, mais z1, z2. A gente viu também que eu posso calcular aqui usando o ângulo entre os vetores, né? Norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles, onde θ é o ângulo entre U e V. Então, a gente consegue calcular o ângulo entre dois vetores, conhecendo o produto escalar e a norma, né? Só isolando aqui o cosseno. Lembrando que isso só vale para vetores não nulos, né? Então, eu posso passar a norma dividindo. E o θ, né? Esse ângulo entre os dois vetores, ele está entre 0 e π, né? 0,180. Por último, então, uma questão que a gente usa muito, que esses vetores, se forem não nulos, eles são ortogonais se e somente se o θ é π sobre 2, né? E aí vai implicar que o produto escalar vai ser zero. A gente usa muito isso, né? Até usou aqui nesse último exemplo. E que a gente viu também a projeção de um vetor sobre o outro, né? A projeção de U sobre V é o produto escalar de U por V sobre norma de V ao quadrado na direção do vetor V. Isso aqui é o múltiplo do vetor V. E aí a gente consegue usar para resolver outros tipos de problema. Então, conceitualmente, o que a gente precisa de produto escalar, né, são essas informações. Viu? Obrigado.